eu vi uma reportagem de que agora, por exemplo, no avião, quando a criança vai pegar um avião, a criança que é autista, os pais, eles têm um símbolo que eles colocam, né? Sim. Eu não sei. E tem, ou põe no braço, ou põe aqui, então, por quê? Porque no avião, imagina, né? Local muito fechado, existem crianças, existem autistas que têm alguma fobia, alguma coisa e pode ter alguma manifestação, ou seja, todo mundo a criança ela entra e todos já sabem, então as aeromoças têm todo aquele cuidado, né? Já sabem lidar. E isso é muito legal, porque até as aeromoças hoje, né? Elas têm cursos para saber lidar com esses tipos de transtornos, né? Autista ou qualquer outro tipo de transtorno que necessita de um cuidado diferente ali no avião, até mesmo em algum transporte público. E se a gente for pensar, por exemplo, essas modificações, elas são uma grande vitória, principalmente das associações de pais, né, que lutaram, então principalmente esses pais mais pioneiros, que lutaram e se depararam com essas dificuldades e que através da pressão sobre o poder público conseguiu fazer valer os direitos dessas crianças, tanto do tratamento preferencial em filas, né, dessa própria questão você vê o brochezinho com laço. Isso, um botãozinho que elas colocam. Laço. E é um laço coloridinho, sim, né? E eu gosto muito de uma frase que eu vi uma vez do Dr. Walter falando, foi uma vez que a gente foi fazer uma palestra em Campo Belo, e eu achei fascinante que ele falou o seguinte, que nos países mais desenvolvidos, em que você tem uma legislação e tem uma abordagem pública mais desenvolvida para os pacientes com autismo, foi exatamente aqueles países que têm associações de pais que são mais desenvolvidas e que lutam mais pelos direitos dessas crianças. Então, eu acho que é importante que os pais como um todo sejam informados, leiam, estudem muito para isso. Né? Como a gente estava até conversando num dos outros papos nossos anteriores, uma coisa que sempre quando às vezes a gente vai fazer o diagnóstico das famílias, né? vai expor a possibilidade do diagnóstico, mesmo que a gente às vezes naquele momento não seja capaz de fechar, mas quando a gente vai expor à família a possibilidade do diagnóstico, eu costumo sempre fazer uma pergunta, né? O que você sabe sobre o autismo? E as respostas são as mais variadas possíveis, né? Então os pais às vezes, os próprios familiares às vezes não têm uma ideia muito certa, é uma coisa mais vaga do que é. E eu acho que esse momento como a gente está tendo aqui, que a gente está falando sobre o que é, e principalmente nesse momento que a gente está vendo como abordar essas crianças, eu acho que é o essencial para a gente começar a ter um norte de como que essa criança ela deve estar inserida, né? Tanto na família quanto nos contextos de tratamento. E olha como é interessante, como é diferente a abordagem, né, da família com o profissional. Você falou que você faz essa pergunta, né? Na maioria das vezes, eles já chegam com uma dificuldade de linguagem, né? Um atraso de fala para fono. E aí eles já chegam, na maioria das vezes os pais estão chegando assim, ele não é autista não, né? Você já observou? Você já viu? Então, às vezes, na anamnese mesmo, eu conversando com as mães, então algumas perguntas que eu faço, que é habitual de fazer, para qualquer criança naquela idade, né? Naquela fase de desenvolvimento, a mãe já faz assim. Então, hoje, né, a internet hoje, ela abrange muito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, acho que os pais têm que ter muito cuidado em estar seguindo a internet, né? Porque a internet é um mecanismo lindo, mas também é um mecanismo que faz com que os pais enxergam a criança daquele jeito, daquela forma.